Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para dar prosseguimento aos estudos, né, às reflexões do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje nós vamos conversar sobre a crítica. Vamos dar início. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, o mestre propõe: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros com certa facilidade nossos conflitos e dificuldades, com recusa, no entanto, de vê-los em nós mesmos. Dependendo do grau de distorção que fazemos dos fatos para entender as nossas teorias e realidades, é que se inicia em nossa intimidade o processo de paranoia. Os paranoicos possuem uma característica peculiar: relacionam qualquer acontecimento do mundo consigo mesmos, ou melhor dizendo, desvirtuam a realidade dos fatos, trazendo para o nível pessoal tudo o que ocorre em sua volta. Quanto mais conscientizada for a criatura, tanto mais entende a ordem das coisas e mais as questionará em seu simbolismo. Estar perfeitamente harmonizado e centrado em tudo o que existe é requisito primordial para atingirmos a plenitude da vida. Tudo o que criticarmos veementemente no exterior, encontraremos em nossa intimidade. Isso nos leva a entender que o ambiente em que vivemos é, em verdade, um espelho por onde vemos exata e realmente como somos. Acho que a gente pode já dar início. Aberta a comentários, Dani. Sabe o que eu acho mais interessante? Porque, de alguma maneira, é sintonia, né, Tassi? Sempre tem uma morada em nós que nos conecta com tudo no universo, seja para o bem ou para aquilo que nós precisamos aprimorar em nós, né? Então, eu fico observando quando ele fala assim, karmas são estruturados não somente sobre os nossos feitos e atitudes, mas também sobre as nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. E é interessante porque no desenrolar disso, tem também uma fala que ele coloca daquelas questões que em nós são muito fortes de crítica em ações dos outros, em questões que são de outras pessoas, mas que na verdade são coisas também que nós já passamos, não só nessa encarnação, mas em outras encarnações. Então, talvez a minha análise seja a seguinte: talvez hoje a gente esteja vivendo uma prova para ver se de fato a gente também já conseguiu superar isso em nós, né? Então parece que a sabedoria divina coloca próximo a nós também situações e pessoas que nos despertem isso para ver como que a gente vai reagir diante de algumas situações, né? Então assim, você percebe no outro, mas de fato aquilo também já teve vida em você. E daí como que você reage diante disso? Como que é que há uma conexão, né? Quando ele coloca aqui por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros, com certa facilidade, nossos conflitos e dificuldades, com recusa, no entanto, de vê-los em nós mesmos. Então, quer dizer, quando nós temos um olhar muito crítico, muito severo, muito rígido, acho que a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui, né, Tassi? Acho que isso vem só corroborando para tudo aquilo que a gente já refletiu relacionado a isso, que é uma certeza muito forte que eu tenho em mim. Toda vez que eu faço determinadas coisas pelas outras pessoas, eu também estou de alguma maneira fazendo comigo, seja isso bom ou ruim, né? O vetor é o que vai diferenciar, né? Para a gente ter consciência disso. Essa outra parte aqui, tudo que criticamos veementemente no exterior, encontramos em nossa intimidade. Então há uma sementinha. Isso nos leva a entender que o ambiente em que vivemos é, em verdade, um espelho onde nos vemos exata e realmente como somos. Então, nesse sentido, eu acho que o ambiente familiar é muito forte, né? Nesse contexto. Então, de alguma maneira, as pessoas falam assim: nossa, mas o filho do fulano é igual ao fulano. Filho do, né? Fala-se das semelhanças que se tem. E volta a dizer, sejam boas ou ruins. Então, quando nós criticamos, por exemplo, tem muito pai que critica a atitude do filho, ou filho que critica a atitude do pai, mas esquece de perceber essa conexão, essa afinidade que existe, né? Então, eu acho que muito além da crítica pela crítica,
Nós devemos nos conhecer e tentar nos melhorar naquilo que a gente identificou no outro. Procure em ti. Acho que é isso. Dani, que maravilhoso, sabe? Eu me recordei agora que tem umas doutrinas orientais que falam que, na verdade, o nosso papel na encarnação toda é como se o objetivo fosse que a gente se visse através do outro. Olha que interessante, né? E me parece assim que vem muito ao encontro disso que o Hamed está falando, que é eu estou no ambiente mais adequado, com as pessoas mais adequadas para eu me perceber, ou seja, a minha vida, ela acontece, né, por conta da gente, de fato, não ter muito essa vivência interior, por de fato não se conhecer tanto, por criar ilusões, né, sobre quem nós somos, sobre nós mesmos, é que a gente precisa do outro, para que o outro nos mostre e nos incomode em determinadas coisas que se a gente vai olhar, a gente tem, né? Então é basicamente sobre isso mesmo, né? A gente já conversou algumas vezes mesmo sobre a projeção e eu bato muito nessa tecla porque ela foi também uma das grandes chaves de eu me entender, sabe? Porque é isso, às vezes a gente não se compreende, às vezes a gente não se percebe, às vezes a gente não vê os nossos defeitos e a gente precisa ali do outro para mostrar com as suas próprias atitudes e para que a gente se incomode, né? O que a gente fala, a projeção em geral, quando a gente se incomoda muito com uma determinada atitude de determinada pessoa, né? Vamos analisar isso, porque ela é mensageira, né? Esse sentimento, esse incômodo, ele é um mensageiro sobre nós, então não é sobre o outro, é sobre nós. Então, me parece que é como você bem disse, sabe? A vida, ela tem essa sabedoria que a gente pouco sabe na prática entender o porquê, mas que ela tem essa sabedoria de nos atrair para essas situações e para essas pessoas, para que a gente se enxergue, sabe? E aí, né, ao tomar consciência disso, se melhore, né? Ao invés de ficar apontando o argueiro do outro, olhe para si e fala, poxa, eu também tenho isso, então deixa eu corrigir, porque nesse movimento da nossa própria correção, quando a gente olha e harmoniza isso, claro, às vezes não totalmente, né? Porque às vezes são coisas muito arraigadas, quando a gente olha para a mesma situação, aquilo já não tem o mesmo peso. E aí você percebe, olha, era um movimento mesmo, deu ali querendo, às vezes, reprimir o meu lado mais feio, né, mais imperfeito, do qual nós todos temos, né? Então é bonito perceber essa sabedoria da vida que vai fazendo esses encontros com as pessoas, com as situações, que teria esse papel de, olha, observa você, né? Vamos parar de se incomodar com o outro, vamos observar você, por que que isso acontece? Vamos ver se você entende ali do lado de fora algo que está dentro de você, né? Que bonito, porque é uma forma que a gente tem de perceber, às vezes nem perceberia se não fosse isso, né? Tem mais alguma coisa acrescentada? E às vezes também, tá? Você estava lembrando aqui que às vezes a gente critica no outro pela falta de aceitação em nós, né? Então nós somos inseguros e aí nessa insegurança a gente acaba criticando nos outros, mesmo que isso de fato também não exista às vezes, né? Então é uma crítica pela crítica. Então, eu fico pensando assim que muito mais do que a crítica pela crítica, a gente também pode às vezes olhar para nós mesmos e falar assim, poxa, eu preciso melhorar nisso e preciso me aperfeiçoar em determinada coisa. E pensando assim, a gente acaba tendo essa segurança interior em nós que a gente não precisa ficar criticando o outro, porque a gente não se vê menos, a gente sabe o nosso real valor. Então, eu acho que tem críticas e críticas, né? Tipo, Na verdade, como qualquer assunto, é muito complexo, né? Não dá para dizer que isso é isso. A coisa é mais complexa, mas é tudo para que a gente se olhe mesmo. São tudo oportunidades para que a gente possa ir se analisando, né? E eu agora me lembrei dessa outra passagem que ele fala assim: dependendo do grau de distorção que fazemos dos fatos para atender às nossas teorias e realidades, é que se inicia em nossa intimidade o processo de paranoia. Aí ele fala, né, que os paranoicos têm essa característica peculiar, relacionam qualquer acontecimento do mundo consigo mesmos, ou melhor dizendo, desvirtuam a realidade dos fatos, trazendo para o nível pessoal tudo que ocorre em nossa volta. Dani, olha isso, né? Que preciosidade, porque é,
Eu acho que é isso, né? Sabe quando a gente está vendo o mundo cinza e que aí não pode ver determinada pessoa ou outra cochichando, e aí começa a achar que tem relação a você, e é tudo ruim, né? Nada que a gente pensa dessa forma é bom, né? Então é pensar assim, quantas vezes a gente não distorce os fatos com esse pessoalismo exacerbado, ou seja, tudo diz respeito a mim, né? Então, acontece muito isso também, essas rusgas, né? Por exemplo, na convivência com os pais, né, na convivência com o cônjuge ali, da mesma forma, né, às vezes a pessoa está chateada, não tem nada relacionado a você, mas aquilo te dói, aquilo te fere, você acha que tem relação com você, é algo que, na verdade, não acontece, né? Então, e eu me lembro de um livro que fala os 4 compromissos, ele é bem bacana, e um dos 4 compromissos seria não pessoalizar as coisas, sabe? E eu acho que isso também é uma das grandes chaves para que a gente leve para a vida. As coisas não. E assim, sabe, as coisas não estão querendo tramar contra mim. E é interessante porque, ao analisar as coisas dessa forma, é entender que, mesmo as situações ruins pelas quais a gente passou, que a gente poderia ali levar para o pessoal a entender. Na verdade, a gente precisava da experiência, né? E veio por intermédio daquela pessoa. Se não fosse aquela pessoa, seria qualquer outra, porque a gente precisaria do aprendizado. É bem isso que o texto está falando, de certo modo, de que a gente está sempre encontrando as pessoas e as situações compatíveis com o que a gente necessita viver e naquilo que vibra, claro, né? Mas eu acho que tirar esse pessoalismo da nossa vida facilita tanto, tira um peso tão grande, sabe? Da gente não ficar levando tudo pro pessoal, que está implicando comigo, que está me criticando, não, sabe? E acho que é uma chave grande quando a gente vira de não pessoalizar as coisas, sabe? Bom, vou continuar, né? Se na exterioridade algo de inoportuno estiver acontecendo conosco ou chamando muito a nossa atenção, é justamente porque ainda não estamos em total harmonia na interioridade. Significa que devemos analisar melhor e estudar ainda mais a área correspondente ao nosso mundo íntimo. Vejamos o que dizem os embaixadores do bem. Sobre quem analisa os defeitos alheios, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos fora são somente mensageiros ou intermediários que que tornam consciente a nossa parte inconsciente, tudo que realmente estamos vivenciando no presente, é tudo aquilo que estamos precisando neste momento. Lemos a respeito de um assunto e logo atraímos criaturas que também se interessam pelo mesmo tema, impressionando-nos com um artigo de revista e logo em seguida, sem nunca comentar esse fato com ninguém, aparecem pessoas nos presenteando com livros que abrangem essa matéria. Esse encadeamento de fatos ou elos do acaso tem a sua razão de ser, pois se baseia nas leis da atração ou das afinidades. Portanto, todo conhecimento, informação, acontecimento ou aproximação de que verdadeiramente precisamos, por certo, vivenciaremos. Aberto comentários, Dani. Vai fechando aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Tudo sintonia. Tudo é uma questão de sintonia, né? E, de alguma maneira, aquilo que nós precisamos viver vai chegar até nós. Mesmo que a gente, às vezes, se esforçando para que as coisas não aconteçam, ou desviando do caminho, desviando daquilo que nós precisamos aprender, e, inevitavelmente, a gente será levado pelo progresso, que é uma lei universal, né? Então, acho que quanto antes a gente adquirir essa consciência, e entender que essa parte que ele fala eu acho fundamental aqui. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, quando a gente fizer uma crítica a alguma pessoa, quando a gente fizer uma pontuação, que seja para ser algo que o ajude, que melhore. E não que o ajude do ponto de vista nosso, né? Porque às vezes a gente acha que está ajudando, está atrapalhando, né? Então, assim, a gente pedir a Deus sabedoria mesmo, pedir a espiritualidade que nos incluam, né, Tássia? Me veio à mente aqui agora uma questão também que eu acho bem relevante, que
Às vezes tem aquelas pessoas que recebem certos comunicados da espiritualidade, né? E que também repassam isso para as pessoas, às vezes no intuito de achar que está ajudando ou que consegue ter uma previsão do que vai acontecer com aquela pessoa. Então, que a gente ter cuidado também, porque a gente está tocando a alma, a gente está tocando o coração. Toda vez que a gente fala, que a nossa fala seja instrumento do bem, seja instrumento da paz, que isso é muito importante, né? Porque nós também vamos nos deparar com isso lá na frente. Toda construção que nós fizermos, seja para o bem, seja para o mal, a gente vai se deparar lá na frente. Então, que a gente aprenda um pouco com o que o universo nos ensina, tem para nos ensinar, né, Tássia? A sabedoria no viver, sabedoria no ouvir, sabedoria no partilhar, nem tudo a gente precisa passar para frente. Vai ter utilidade aquilo que eu estou falando? Então, assim, há uma série de fatores que se juntam, porque ele começa falando de uma coisa, mas no final das contas ele também distribui, né? Quando ele coloca aqui todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos, fora, são somente mensageiros ou intermediários que tornam consciente a nossa parte inconsciente. Então, para a gente não esquecer que tudo aquilo que nós vivenciamos tem alguma coisa em nós. O que aquilo está querendo me dizer? O que aquilo está querendo me ensinar? Sabe? Se você está atento, não para o externo, esteja atento para você, para aquilo que acontece no seu interior, para aquilo que mexe dentro de você. Até porque depois ele complementa falando assim: lemos a respeito de um assunto e logo atraímos criaturas que também se interessam pelo mesmo tema. Impressionamos-nos com um artigo, quer dizer, sintonia, conexão o tempo todo. Acho que quando a gente prestar atenção que essa lei de afinidade ela está no universo o tempo inteiro, como que a gente está agindo? Como nós estamos agindo, pensando e sentindo, é que vai determinar o que também nós iremos vivenciar, muito além do karma que nós temos, né? E é bonito, né, pensar isso, dessa sabedoria mesmo, sabe? Com cuidado de saber o que que a gente está pensando e plantando aí na vida, né? Mas é isso, é muito verdadeiro, né? E se a gente começar a analisar essas sincronicidades que a vida vai criando, eu vejo até o nosso encontro, né, Dani? Que um dia a gente não era tão próxima, um dia a gente conversou e aí eu comentei que eu gostava muito do livro Renovando Atitudes, aí logo depois você falou que estava fazendo estudo. E aí, essas sincronicidades da vida, de pensar assim, meu Deus, que sabedoria do universo de conduzindo as coisas de formas que você jamais imaginou, sabe? E é como você bem disse, isso acontece para o bem, mas acontece para o mal também, né? Então, o que que a gente está semeando por aí? Porque a gente está sempre sendo estimulado com essas sincronicidades, né? E que elas sejam para o bem, porque as grandes organizações criminosas, tantas outras coisas, né, estão aí também com esse mesmo papel de encontrar pessoas afins, mas que a gente possa se conectar realmente com esses valores mais mortais, né, e que é difícil mesmo, né, essa nossa tendência de criticar, essa nossa tendência do julgamento, né, Dani? Eu acho que ali no início, ele vai comentar depois, né, mas o quanto o nosso julgamento não nos traz consequências às vezes, né? Porque ele fala, tem determinadas coisas que a gente precisa viver, mas a medida do nosso julgamento, ela também traz determinadas consequências, né? E aí você acaba pagando a língua. Então é interessante a gente ver a vida conduzindo essa ação e reação, né? Que é para que a gente possa perceber que está tudo ali tendo uma consequência, de que a gente tem que olhar mesmo. Porque às vezes a gente está distorcendo a realidade, né? Várias vezes eu me peguei, e é bonito você se perceber imperfeito cada vez mais, né? De ir criando essa humildade muito interior, de que você não se conhece mesmo, de que você está nesse processo e de que às vezes você nem entende a realidade, sabe? Então, recentemente eu me deparei com várias situações em que, ao analisar, eu percebi que eu estava fazendo julgamentos muito equivocados, né? E quantas vezes já fiz e não percebi, né? E analisar isso mesmo, sabe? Porque às vezes a gente tem muito certo, assim, determinada pessoa, até por conhecer às vezes muitas décadas, a vida inteira, mas ela faz isso por conta disso, mas ele faz tal coisa por isso, mas eu já sei que é isso. Então essas sentenças que a gente vai criando, né? Eu já sei, ele faz por conta disso. Gente, quem falou, sabe?
e a entender que a nossa percepção da realidade ela é pequena e a gente tem que se contestar mesmo, sabe? Tem que se contestar de verdade. Estou sendo capaz de ver a realidade, né? Essa crítica que esse esclarecimento que eu estou falando, essa opinião que eu estou dando, eu preciso dizer dessa forma, preciso dizer nesse momento. Será que o silêncio não seria o melhor, né? Então, aí fazendo essas construções mesmo. E como se o outro não pudesse se renovar também, né, Tássia? E para mim, Dani, isso é o mais fantástico de tudo, sabe? Que eu tive um dia essa mesma percepção, assim, gente, se eu estou me renovando tanto, se uma pessoa que me conheceu há um ano, se eu tinha determinadas respostas, se hoje, né, eu já estou nessa tentativa, eu já mudei mesmo algumas coisas, por que que eu não dou a mesma chance para o outro? Por que que eu acho que as mesmas coisas dizem respeito? E a gente faz mesmo esses julgamentos equivocados, né, Dani? E é pensar assim, não, gente, vamos olhar para o novo, como se você estivesse conhecendo aquela pessoa, né? Principalmente para os grandes vínculos ali profundos, né? Às vezes de uma vida inteira com a nossa família, é olhar realmente eu te conheço, realmente eu estou te interpretando de uma forma boa, de uma forma real, né? E ir se atentando para isso, né? Porque é o que você bem disse lá atrás, sabe? O poder das palavras. A palavra é um fogo, né? Que a depender queima mesmo, destrói, né? E é perceber na nossa vida, será que isso já não aconteceu? Será que a gente não perdeu vínculo? Será que a gente não perdeu oportunidades? Será que a gente não perdeu chances de evolução, né, por conta daquilo que a gente disse, né? Então é tomar muito cuidado mesmo. E é difícil, a mudança é difícil, mas ali vamos aos pouquinhos nos melhorando, né? Bom, vamos prosseguir. Antes de acusardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Nossas afirmações diante da vida retornarão sempre de maneira inequívoca. Karmas são estruturados não somente sobre os nossos feitos e atitudes, mas também sobre as nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. Os efeitos sonoros do eco são reflexões de ondas que incidem sobre um obstáculo e retornam ao ponto de origem. Analogamente, poderemos entender o mecanismo espiritual de funcionamento da lei de ação e reação em nossas existências. Atos ou palavras repetidas sucessivamente voltarão ecoando sobre nós mesmos, são vereditos resultantes de nossas apreciações e estimativas vivenciais. Todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Por isso, se criticarmos o comportamento sexual alheio, poderemos estar vivendo enormes conflitos afetivos dentro do próprio lar. Se tememos a desconsideração, é possível termos desconsiderado alguma coisa muito significativa dentro de nossa intimidade. Se desconfiamos que pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com as nossas próprias vocações e ideias. Projetar nossas mazelas e infortúnios sobre alguma coisa ou pessoa não resolve a nossa problemática existencial, somente quando reconhecemos as nossas traves, dispositivos interiores que limitam a nossa marcha evolutiva, é que poderemos ver com lucidez que realmente são elas os verdadeiros pontos de infelicidade que nos distanciam da paz e da harmonia que tanto buscamos. Aberta comentários, Dani. Show, né? Eu achei muito interessante quando ele faz essas pontuações, né? Todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Por isso, se criticamos o comportamento sexual alheio, podemos estar vivendo enormes conflitos. Então, não é você olhar para o outro, é você olhar dentro de você. Que conflito que há em mim nesse ponto que eu estou criticando no outro? E como é, e não só identificar, é que ação que nós podemos fazer para transformar e para curar isso em nós. E para nos fortalecermos, né? Quando ele coloca, se tememos a desconsideração, é possível termos desconsiderado alguma coisa muito significativa dentro da nossa intimidade. Olha que forte é isso, né, Tássia? Se a gente for pensar, é muito duro você olhar para você e falar assim, poxa, eu não consegui me ver com respeito em determinado momento, sabe? Eu feri a minha dignidade. Olha que coisa forte que é isso.
eu não me respeitei, não me amei. É duro você olhar e você ver que você se desconsiderou. Acho que a grande questão que nós temos de certa forma, a falta de coragem de olhar para nós mesmos. Porque, olha só, se desconfiamos de que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. E se nós não estamos na posse da nossa vida interior, quem está? O que está? Nós somos algo à deriva, entende? Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com nossas próprias vibrações e ideais. Agora eu pergunto, se eu não confio em mim, se eu não sou leal a mim, ao que eu sinto, ao que eu acredito, às minhas convicções, o quanto que isso pode impactar na minha vida? Então, se eu não olho para mim e estou olhando para o outro, onde que eu estou depositando a minha energia também? A única coisa que eu posso mudar é a mim mesmo, o outro nunca. E é aí que a gente que pesa, né? Do meu ponto de vista, aí pesa bastante. Porque a gente, essa parte do que ele fala, somente quando reconhecemos nossas traves, dispositivos interiores que limitam nossa marcha evolutiva, então não é o outro que vem e coloca um obstáculo na nossa frente, somos nós mesmos. Mas o questionamento é: nós temos coragem para ver isso? Nós temos coragem de olhar para isso e falar assim: não, eu vou ter que tirar aquele tronco que está ali na frente. Fui eu mesmo que derrubei a árvore e deixei, entende? Eu acho que no momento que a gente tiver essa consciência de que a ação ela está em nós, em nossas mãos, talvez aí a gente consiga se modificar não com tanta força bruta, digamos assim, mas a gente consiga caminhar com mais tranquilidade, né? Que a gente tem mais consciência daquilo que precisa ser feito, de como que nós podemos fazer. Não é o outro, não é gastando a nossa energia no externo, está tudo aqui dentro. Como que a gente lida com isso? Está tudo aqui. Eu não me recordo, mas eu acho que é Pestalozzi que falava em mente, coração e mãos, né? Então, que a gente consiga pensar e pensando, que a gente consiga trazer para o nosso coração, refletir sobre isso e juntando esses dois, que a gente tenha força para agir naquilo que vai nos tornar seres humanos melhores. Acho que é isso que a gente precisa. Ai, Dani, e que interessante, sabe? É bem isso que você falou, né? É, frequentemente, né, esse temor pelas pessoas nos desrespeitarem, no final das contas, essa falta de respeito interior que a gente tem em relação a nós próprios, né? Então a gente vai vendo essa série de questões e se observando mais. Eu acho que além de falta de coragem que você comentou, é falta de habilidade mesmo, sabe? Porque tem a parte em que a gente já sabe um pouquinho e aí dói, né? Mas tem aquela parte que às vezes a gente nem cogitou. E aí começa ali o processo de despertar, né? Mas é difícil, é um processo realmente desafiador, muito desafiador, mas com frutos muito positivos, né? E tem essa outra passagem que ele diz, nossas afirmações diante da vida retornarão sempre de maneira inequívoca. Karmas são estruturados não somente sobre os nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticos e opiniões. Para que a gente tome cuidado, né? A sabedoria da vida, ela realmente nos conduz a vivenciar algumas coisas que às vezes a gente tanto criticou, tanto viu, tanto julgou, né? E é entender que existe mesmo esse paralelo da vida, né? E que a gente saiba que tudo é consequência. Então, às vezes, de fato, somos muito rígidos, muito severos, às vezes não compreendemos muito o outro, se o julgamos mal, daqui a pouco a gente vai estar vivendo a mesma situação, né? Então, é entender o quanto de karma a gente não cria para nós também, né? E me vem muito aquela passagem da Bíblia, na medida que julgais, serei vós também julgados, porque é basicamente sobre isso mesmo. Aquilo que a gente não compreende no outro, às vezes a gente vivencia para que ele na dor a gente entenda. É difícil mesmo. Se às vezes eu não faria igual, eu faria pior ainda do que a pessoa ali que às vezes eu critiquei, que às vezes eu julguei, né?
E é ver essa beleza da vida. Eu me lembro muito de uma passagem do Chico que ele fala basicamente sobre isso, né? Que a gente passasse pela vida compreendendo. Ele falava assim: olha, muitas pessoas passam pela vida criticando coisas e julgando situações para logo mais as estar vivenciando. Então, que a gente se antecipe, né? Ou seja, para que olhe mesmo para quais são os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, para quais são as críticas que a gente faz em relação à vida, aos outros e a nós mesmos, né? E se antecipar, porque não necessariamente a gente precisaria viver aquelas coisas, né? É o famoso pagar a língua, daqui a pouco você está pagando língua, né? E é isso mesmo, né? Eu falo que a vida é como um pagar de língua, aquilo que às vezes a gente tanto falou mal ou interpretou de uma forma equivocada, daqui a pouco somos nós vivendo. Então, que a gente tenha essa consciência mesmo, que um pouco mais amadurecidos ali nos nossos primeiros passos, que a gente vá fazendo essas interpretações e tirando, né, tudo isso que a gente olha no outro, né, observando, melhorando aquilo que eu critico no outro, aquilo que eu olho, né, deixa eu analisar se eu tenho, né, então, é fazer esses movimentos da alma e nessa beleza que a vida tem de nos trazer as pessoas e as situações para que a gente possa se ver. Então, olha que oportunidade, né? A gente passa a não se incomodar mais tanto com o que os outros fazem ou são e passa a olhar, poxa, isso pode ser uma oportunidade de eu me entender melhor, de eu entender por que eu faço isso, de entender às vezes que eu sou também assim, né? Mas eu sei que é desafiador, gente, não é fácil mesmo não, mas que a gente caminhe, né, Dani? Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é sobre a gente ter um olhar mais amoroso, né, Tássia? Um olhar mais amoroso para nós, mais amoroso, um olhar mais acolhedor, sabe? De entender que a gente está num processo evolutivo, de que vai ter percalços, de que a gente ainda não é perfeito, e da mesma forma os outros não são perfeitos, todos nós vamos inevitavelmente cometer erros, então que a gente saiba administrar de uma forma mais branda isso, né? Imagino assim, e não ter esse olhar de tanta crítica, de tanta rigidez, de tanta severidade. Eu sei que a gente não foi ensinado. Hoje em dia se fala muito da educação neurocompatível, né? Que é quando você tem um olhar também mais amoroso para a criança, assim. Então, eu acho que a gente tem condições de aprender também a ter esse olhar para a gente também, sabe? De entender os mecanismos da vida, que as coisas acontecem e que a gente não está no comando sempre e que não é porque uma coisa aconteceu de uma forma diferente que ela precisa necessariamente se transformar em algo terrível também. As coisas simplesmente acontecem, a gente não tem controle sobre tudo, nós não precisamos ter um olhar de julgador. O julgador está sempre pronto para apresentar o que deu errado e o que deu certo. A gente tem capacidade de olhar para o que deu certo? Será que a gente tem coragem de viver de uma forma mais harmônica, como ele coloca aqui, de uma forma mais em paz? Se fala tanto de paz, mas qual é a paz que nós construímos no nosso dia a dia, sabe? Ela perpassa por essas escolhas. A paz que nós almejamos, ela é construção e está diretamente ligada com aquilo que nós escolhemos cultivar no nosso dia a dia. Então, a cada segundo, nós temos a capacidade de escolha, que nós saibamos escolher com um pouco mais de sabedoria, de discernimento, de lucidez. Eu acho que se a gente não tiver 100% pronto, que certamente não estamos, mas que a gente peça auxílio. Nós temos auxílio o tempo todo da espiritualidade, né, Tássia? Acho que é isso, a gente está amparado o tempo todo. Bom, gente, eu acho que esse era o recado. Dani, se você puder contribuir com uma mensagem, com uma prece para nós, por favor. Acho que vamos encerrando, né, mais esse nosso estudo, agradecendo imensamente a espiritualidade amiga que esteve conosco, nos unindo, nos amparando, acolhendo o nosso coração, as nossas dores, as nossas mazelas. Nós pedimos que nos ilumine, ilumine a nossa alma, os nossos passos, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente consiga construir em nós tudo aquilo de bom que almejamos. Nós consigamos ser instrumentos da paz, instrumentos do bem, do amor. Por onde for o nosso passo, que a gente procure sempre ser melhor e sempre seguir os caminhos que o Mestre Jesus nos ensinou. Que assim seja.
Gente, então, uma boa noite. Muito obrigada aqui pela companhia. Dani, muitíssimo obrigada. Uma boa semana. Com Deus, boa semana.